Boa tarde, Denver. Boa noite, Brasil. Estamos aqui para apresentar a sessão de provas de mortalidade da alma, hoje com Marconi Vieira, que é o nosso representante aqui do Instituto Voltaire, o braço do salto quântico aqui nos Estados Unidos, que vem falar das suas experiências, que são inúmeras, nesses 16 anos, né, Marconi? Aí ele vai se apresentar primeiro ao nosso público e fazer seu relato aqui do contato que ele tem com o Espírito Eugênia há 16 anos. Boa noite, boa tarde, Marconi. Boa tarde e boa noite, né? Eu sou Marconi Vieira, sou especialista em sistemas de informação e sou o representante do Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos. E estou envolvido com o salto quântico há 16 anos, né? Desde que conheci Benjamin Teixeira. E é uma honra e uma satisfação, né, fazer parte desse grupo, né? É uma honra e uma satisfação tê-los aqui também. E nós gostaríamos de dividir algumas experiências que aconteceram ao longo desses 16 anos. Né? Nós não temos uma convivência constante com Benjamin, né, em função da distância, mas, graças a Deus, temos a oportunidade de ter uma convivência bastante íntima, bastante próxima. Né? Benjamin veio 11 vezes aqui aos Estados Unidos, né, nesse período. Né? Não foram todos os anos, mas são inúmeras vezes, realmente. E, ao longo desses anos, nós tivemos várias provas, né, várias evidências de que os espíritos estão à nossa volta, de que nós temos essa proteção de Eugênia, né, e de todo um envolvimento, né, que nos acompanha sempre. Eu selecionei 3, né, que identificam certos aspectos que eu acho interessantes, importantes, acho que vocês vão gostar. O primeiro e mais importante, um dos muito marcante para mim, foi quando a minha esposa foi para o Brasil, né, isso era em 99, 2000, e ao voltar para cá, não pôde entrar, né? Teve que voltar ao Brasil de novo, teve que passar por toda uma série de trâmites de imigração. E naquela época a imigração era bem difícil e ela ficou lá vários meses. E no meio, né, desse intervalo, ela já estava lá, se não me engano, há 7 meses, e eu estava conversando com Benjamin no telefone e Eugênia fez um comentário, né, de que já estaria mais próximo do fim do que do começo. Né? Já estava mais próximo, então, do fim do que do começo. Já tinha passado do meio, né? Todo esse problema, toda essa dificuldade. Então, automaticamente, né, a minha mente matemática aqui já fez, bom, está lá 7 meses, mais 7 meses vai dar tal mês. Né? Então, que era mais ou menos março de 2000. Eu disse, até março de 2000 ela está aqui. Então, já comecei a fazer os planos em função disso. Né? E eu me lembro comentando, né, numa outra situação, telefonando depois para Mamin, e comentando com ele, disse, bom, Mamin, né, já estou me preparando para a Lu chegar aqui em março, né? Mas como que vai chegar em março? De repente eu estou, né, mas é mais ou menos nesses termos, né? Aí ele disse, como que vai chegar? Eu disse, não, mas você disse, né? Eu disse, não, eu não disse, né? Eugênia disse, né? Mas através de que médium? Ele me perguntou, né? E eu disse, não, olha, ela disse, né, que já estava mais próximo do fim que do começo, então, né, se passaram-se 7 meses, só pode ter no máximo mais 7, então o data limite é essa. E não deu outra, né? Se eu não me engano, foi março de 2000, né, Lu estava de volta aqui. Então, isso revela, né, não só que é um pouquinho diferente, normalmente a gente fala de questões que Benjamin não tinha como saber, não, ele sabia, mas há uma questão de presciência aí, né? Ele não tinha como saber que o caso ia se resolver dentro de tal tempo, né? Ninguém tinha, né? Essa que é a questão. Ninguém tinha não, né? Porque ela sabia, né? Tanto que disse. Então, eles tinham, sabedoria, né? Exatamente. Então, já antecipa mesmo, né? Isso é maravilhoso. Mas aqui, entre nós encarnados, né, era realmente uma incógnita, né? Não tinha solução. Então, esse, para mim, né, isso era, e foi logo dos primeiros anos que a gente se conhecia, isso realmente foi um marco, né? Fortalecendo a nossa fé aí. Um outro ponto, esse é bem recente, né? Eu não vou me preocupar com a cronologia. Um ponto bem recente foi que, há pouco tempo, alguns meses atrás, o meu filhinho menor, o Léo, estava meio doentinho. Ele estava com uma tosse muito forte, a gente estava com medo que fosse croup, né? Que fecha a garganta, né? E durante a noite ele tossia bastante e eu me lembro que eu me acordei no meio da noite com a tosse e, preocupado, fui ao lado dele e fiz uma prece. Né, e pedi para os bons espíritos para intervir, para cuidar dele, né? Conversei com o Eugênio e tudo mais. E eu vi que diminuiu um pouquinho a tosse e eu voltei para a cama. Né? Se fosse mãe, provavelmente ficava do lado o tempo todo, né? Mas eu voltei para a cama. Aí, né, no outro dia, né, ele amanheceu bem melhor, aquela coisa toda, e
tudo bem. Aí passou. Algumas semanas depois, eu estou conversando com o Benjamin e ele me fala, né, no telefone, que Eugênia estava, né, me dizendo que ela havia, né, escutado as minhas preces e havia enviado alguém para cuidar de Léo, numa situação assim, assim, assado. Eu disse, realmente. Né? Até então, eu não tinha conversado nem com o Lu. Né? Foi uma coisa íntima, aconteceu de noite, eu tinha esquecido. Né? E o Benjamin foi a primeira pessoa a comentar depois daquilo. Né? Então, outra situação... Né, dessas... não tinha como saber, porque ninguém encarnado sabia. Né? Disso, foi, né? Aconteceu aquela noite, né? Nem o Léo sabia, né? Teoricamente, né? Só quem sabia realmente era eu, né? E aí... E ele? Exatamente, de novo, né? Então, a gente vê aí de novo, né, a presença dos bons espíritos nas nossas vidas, né? Velando pela gente, né? Cuidando, né? Quando a gente nem se dá conta, porque às vezes a gente fica com aquela dúvida, depois de tantas provas, né? A gente ainda fica com aquela dúvida, pode ter sido remedinho, pode ter sido tal coisa, né? Aí vem e dizem, né, não, né? Você fez a prece assim, assim, né? E nós respondemos, né? Ótimo, né? Para realmente fortalecer a nossa fé. E um terceiro caso, né, que também bastante significativo, foi em 2008, né, quando Benjamin estava aqui visitando Danbury, nós estávamos na nossa casa lá em Bethel, e fazíamos o Evangelho no Lar, e tínhamos alguns convidados, um casal de amigos junto conosco. E esse casal de amigos vinha já há algum tempo tentando engravidar, sem sucesso. Vários meses, para dizer a verdade, né, cerca de quase um ano. E aí... A moça perguntou, né? Ela disse, olha, nós já estamos assim pensando em começar um tratamento mais agressivo, procurar um médico, né, mais específico para tratar disso, coisa e tal. E Benjamin ficou meio receoso, mas eu me lembro que, né, ele fez uma série de precauções, vamos dizer assim, antes, né, para se certificar que estava ouvindo bem e tudo mais. E, olha, Eugênia está dizendo que vai tomar o seu caso nas mãos dela, que vai cuidar pessoalmente. Quando ela diz isso, intervir pessoalmente, a gente sabe o que significa, né? Na época a gente não sabia, né? Mas hoje, agora a gente sabe. Hoje a gente sabe o que significa, né? E aí Benjamin voltou para o Brasil, já estava, né, as visitas naquela época eram relativamente rápidas, e o que aconteceu é que, questão de 1,5 não chegou a fechar 2 semanas, né? O rapaz me liga, né, dizendo, olha, nós estamos grávidos, né? Eles falaram, foi questão de 2 semanas, né? O negócio, né, é para já. Aí fica né, essa questão, né, de a gente ver, não, ela disse que ia fazer e aconteceu. Ou seja, 6 meses a gente tenta, né, e não consegue nada. Aí 2 semanas que depois que a Eugênia disse, né, que ia, né, intervir, a coisa se resolve. Então, né, mais uma situação em que a gente observa. E, de novo, né, essa questão da... Eu não sei se dá para dizer que é presciência aqui, né, mas é como se fosse, né? Ou seja, vai acontecer e realmente, né, acontece. Né? Então, não só a presciência, mas a intervenção, né, dos espíritos tão claramente presente aí. Agora, falando do seu contato, né, com o Espírito Eugênia, como é que começou? Isso há 16 anos atrás, né, Marconi? Muitas histórias. É bem interessante, porque, não sei se vocês percebem, mas eu sou uma pessoa que não demonstro muito, né, a emoção. Eu não sou uma pessoa de chorar, coisa desse tipo. E eu me lembro que no primeiro contato com Eugênia, né, foi em 96 isso, nós estávamos na casa de um amigo fazendo novamente, né, um Evangelho no Lar. E a determinado ponto, né, Eugênia chega, né, e começa a falar uma série transmitir algumas informações, e naquele instante, né, aquilo que ela dizia para mim calou fundo, como se fosse uma verdade, porque uma coisa é a gente dizer, o Espírito disse alguma coisa, mas a gente pode aceitar ou não, pode parecer verdade ou não, aquilo calou muito fundo para mim, e eu me lembro que eu caí num choro convulsivo, né, como se fosse um menininho realmente, né, era uma coisa assim que, até hoje eu não sei explicar direito, mas era, né, aquela energia que a gente sente, assim, que era uma coisa que não tinha como, a única maneira que eu conseguia colocar aquela emoção para fora realmente era chorando, né? E foi algo assim marcante para mim, né? Foi quando ela solicitou naquela época que a gente iniciasse.
Eu digo a gente porque era para o grupo, né? Ela fez o convite ali na época, para que o grupo começasse um trabalho de divulgação das ideias espirituais aqui nessa região, que já havia um plano, no plano espiritual, para que isso acontecesse. E na época eu morava em outro estado, né? Mas eu me voluntariei, não, se vocês não se sentem à vontade, eu ajudo vocês. E esse eu ajudo vocês, né? Virou que eu mudei de New Jersey para cá, né? De outro estado para cá, e estamos aqui hoje, depois de 16 anos, né? Como né? o braço do salto quântico aqui, né? Como representante do salto quântico. Então, esse foi um momento, né, marco, né? Foi, para usar uma expressão de Delano, né, um divisor de águas realmente. É uma expressão realmente muito precisa, né? Porque há um mundo antes e depois desse momento. Muito obrigado, né, por ter sido canal disso tudo. Muito obrigado, Eugênia. Como eu disse, é difícil de colocar às vezes em palavras isso tudo, mas ficou muito forte, né? Eu me lembro que durante algum tempo eu perguntei, mas como, né? O que me fez, né, ter agido daquela forma, né? Passar daquela forma tudo. E aí, ao longo do tempo a gente vai vendo, né? O quanto carinho, o quanto amor, né? Quanto proteção, tudo que a gente vai recebendo. E aquilo tudo de uma vez só, né? Aí vocês imaginam que avalanche realmente. Um outro ponto que me chamou a atenção desde aquela época, né, porque que é uma constante no salto quântico, são os ensinamentos de vanguarda. Eu me lembro de uma vez comentar com o Benjamin, né, a gente tem uma série de ensinamentos, né, aí à volta hoje, mas são ensinamentos para que parece que já estão batidos. Né? E Eugênia traz coisas que eu tenho a impressão que vai chegar 2030 e a gente ainda vai estar, né, começando a aceitar, começando a assimilar algumas ideias. E eu me lembro que na época, em 96, houve uma situação, né, em que Benjamin palestrava num local e ele trouxe o assunto sobre a adoção, né, de crianças por casais homossexuais. E gerou um certo constrangimento. Uma pessoa, inclusive, se levantou, saiu da sala e tudo mais. Fica aquela coisa, né, desagradável, assim. Mas, na época, né, aquilo era uma coisa impensável. Né? E olha que nós estamos falando, nós estávamos, né, aqui vamos assim, no Nordeste americano, né, do ladinho de Nova York, em Nova York especificamente, né, que foi aquela situação. E foi em Nova York, né? E hoje a gente vê isso, né? Aqui é o estado, não foi o primeiro estado que você falou? Exato, não foi o primeiro estado a legalizar, mas que não foi pela corte, né? Foi pela Assembleia Legislativa, foi Connecticut, né? O primeiro a legalizar. Então, aqui em Connecticut, por exemplo, e hoje em Nova York também, Nova York mais recentemente, né? Em Nova York, tanto o casamento, né, homossexual é garantido por lei, né? O casamento é reconhecido, não são nem as uniões estáveis, né? O casamento realmente, como a adoção, né, de crianças por casais homossexuais também são garantidas por lei. E esse em 96, nossa mãe, mestra, né? Mestra da sabedoria, isso, representante da Escola da Sabedoria, já trazia isso. Então, a vanguarda do Espírito Eugênia sempre antevendo, né? Como disse assim, né? Vendo o futuro, que a gente às vezes não tem como compreender logo, como você Exato. falou. Mas a gente vê isso diariamente nas mensagens de Eugênia, né? Que traz até a gente, né? E não é nem só questão de não compreender, né? A questão da gente achar... na época se achava errado, né? Na época foi era realmente uma coisa... né? Era um escândalo, né? O pessoal abria a boca, regalava os olhos, né? Aquela coisa assim, meu Deus! Né? E a gente vê que hoje, né? Hoje a gente pode dizer, meu Deus, né? Para como se pensava naquela época. E agora, Marconi, falando dos eventos, os eventos do salvamento, das coisas... Né? Esses, olha, das proteções. Chega a ser engraçado, né? Deixa eu começar por um bem recente, né? Vocês sabem que teve o Sandy, né? Ou a Sandy, né? Aqui, porque é o furacão, né? Mas é um nome de mulher, né? Então fica, né? O Sandy ou a Sandy. Passou por aqui, né? E fez a maior bagunça. E interessante que eu voltava... Bom, quando a gente foi para Nova York, né, que a gente estava programado para fazer a palestra na ONU, né, na terça-feira, quando nós fomos, foi tudo uma tranquilidade, né? Nós saímos, o governo, logo depois que nós saímos, o governo já estava programando para fechar as estradas, porque o vento ia ficar forte. Nós saímos, né, fomos na maior tranquilidade, na maior paz. Tinha um pouco de vento, um pouco de certa dificuldade de dirigir, mas tudo tranquilo. Chegamos no hotel, aí depois é que começou realmente o vento mais forte, né, a chuva e tudo mais, mas ficamos lá também tranquilos, sem nenhum problema. Quando eu voltei para casa, eu cheguei em Bethel e 60% da cidade estava sem luz.
E aí foi interessante que eu fui vindo, né, são tudo ruazinhas pequenas, estradinhas pequenas, né? Tava tudo escuro de um lado e do outro, assim. Aí lá na frente eu vejo uma luzinha. A primeira luz que eu vejo, a minha casa, né? E isso aconteceu outros eventos assim, é porque, né? De várias coisas que aconteceram, outras. No ano passado teve uma tempestade que caiu neve, justamente quando as árvores ainda tinham folhas. Né, que a neve normalmente cai depois, né, quando já chegou o inverno, as folhinhas já foram tudo embora, as árvores estão carequinhas, né, aí não causa nenhum problema. Só que, como tinha folhas nas árvores, né, acumulou, né, a neve nos galhos, os galhos ficaram pesados, quebraram e caíram muitos, né, por cima da fiação elétrica. O que aconteceu? Mais de 800 mil pessoas aqui no estado ficaram sem energia elétrica. Lá em casa chegou a cair um galho em cima dos fios, os fios se desprenderam da parede, né, e foram até o chão, mas não se romperam. Então, nós, né, ficamos com eletricidade. Né, todo mundo falando, não tem como tomar banho, não tem como aquecer, não tem como nada. Né, e nós lá com energia elétrica, tudo direitinho. Trouxe isso, a proteção, né, aqui que ele sente do grupo, né, a importância de estar assim, aqui, trabalhando isso. Como é o salto quântico agora, você dando... Como foi isso para você? Agora, 16 anos, conhecendo o trabalho do Espírito Eugênia, da Escola da Sabedoria, através do nosso professor, mas o trabalho deles na sua vida, na vida da sua família, e fazer esse trabalho aqui, Marconi. Nas suas últimas palavras, por favor, fale para a gente um pouco. Como a gente disse, né, é uma honra, é uma satisfação fazer parte desse grupo e realmente, né, aquela expressão divisor de águas, um marco na vida da gente, porque eu não sei o que seria a minha vida hoje sem o salto quântico. É alguma coisa que está todos os dias a gente de alguma forma está envolvido com isso, com essa ideia de fazer alguma coisa, de ter um ideal, né, de procurar algo mais. E as ideias de, como a gente colocou, não só de vanguarda, mas de felicidade, né, de aperfeiçoamento, de transformação que a gente vai tendo. Quando a gente começa a se dar conta de tudo isso que a gente recebe aqui em termos de esclarecimentos a respeito de como a vida realmente funciona, o que realmente é importante para a nossa vida, como as coisas vão mudando. E, às vezes, as mudanças, ao mesmo tempo, eu conversava com o Benjamin alguns dias atrás, né? Como parece que a gente aprende tão pouco em uma vida, mas, ao mesmo tempo, quantas coisas a gente pode dizer que a gente aprende aqui dentro dessa escola, né? De como ser mais feliz, de como aproveitar melhor. E isso se reflete, né? Eu não sou nenhuma flor que se cheire, né? Mas graças a Deus eu sei que eu sou um pouquinho melhor hoje por causa, né, de todas as lições que os espíritos, né, trouxeram, né, que Benjamin trouxe para a gente, né, em nome dos espíritos. Então, estar no salto quântico, né, é uma bênção. Né? Eu acho que é o melhor que eu poderia dizer, é uma bênção, uma graça, né? É realmente uma oportunidade de progredir que a gente não tem em outros lugares, né? Isso, para mim, fica evidente, né? Eu também procurei, né? Eu me lembro que antes de... teve uma época que eu era muito cético na minha juventude, né? Depois, né, desacreditei da religião, justamente porque não preenchia uma série de dúvidas, de perguntas que a gente trazia. E, né, encontrei, né, uma parte, né, no primeiro movimento, no Espiritismo que a gente começou, mas realmente o que veio preencher o meu coração, né, foi Eugênia. Maravilhoso ouvir seu relato, assim, que mesmo à distância, como ele fala, aqui nos Estados Unidos, mas tão ligado aos nossos corações, quando ele tem a oportunidade, vai lá, né, vai aí, que vocês estão nos assistindo, sempre, né, nos apoiando aqui, fazendo esse trabalho de divulgação tão importante mesmo, Marconi. Queremos agradecer a sua participação e a de todos vocês que estão aqui nos assistindo, vocês no IAT, eu sei que estão vibrando também aqui com esse relato de Marconi. Quer falar mais alguma coisa, Marconi? Na verdade, quem agradece sou eu, né? Novamente, né? A oportunidade, né? E tudo que eu tenho recebido, né? De todo o grupo, né? De todo o esforço que é feito, né? Para que o salto quântico exista, né? Muito obrigado. Obrigada, Marconi. Vamos para ele.